Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ambiente de estudos Off Time. O episódio de hoje, presbiopia, o raciocínio clínico do primeiro minuto. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e através desse perfil, desse canal, eu ajudo médicos a identificarem alterações visuais no primeiro minuto da sua consulta. E o episódio de hoje, presbiopia, o raciocínio clínico do primeiro minuto. O que o médico precisa saber a respeito da presbiopia, qual vai ser o raciocínio que ele vai aplicar no primeiro minuto da sua consulta para identificar um presbita e tomar todas as medidas necessárias para garantir uma boa saúde visual do seu paciente. Esse episódio é uma oportunidade de você melhorar consideravelmente a saúde visual dos seus pacientes, principalmente os pacientes a partir dos 38 anos de idade. Agora, por outro lado, esse episódio ele não é uma aula de anatomia. Você não vai precisar daqueles fundamentos que você aprendeu lá na academia. Por exemplo, quando nós falamos de presbiopia, presbiopia está diretamente associada à acomodação. Como que você aprendeu a acomodação lá na sua disciplina de oftalmologia? Ora, o reflexo de perto, aquele que você vai, né? Aquele reflexo, ele vai ser estimulado, desencadeado por quem? Pelo nervo óculo-motor. O nervo óculo-motor, é ele que inicia, né, o fenômeno da acomodação. Contração do músculo ciliar, relaxamento das ônulas, alteração do formato do cristalino, redução da câmara anterior, miose e tração da base vítrea. É exatamente nesse cenário que você se encontra lá na academia, lá na sua faculdade, diante do conceito de acomodação. E aí, de repente, você vai para a vida, vai para o campo de batalha, vai atender os seus pacientes. E o que você precisa do conhecimento, né, dessa anatomia, fisiologia, o que você precisa para ajudar o seu paciente? Você precisa apenas de um raciocínio, que, a partir dos 38 anos, os pacientes eles começam a ter dificuldade na visão de perto. E é exatamente isso. Parece simples, não é? Um olhar treinado faz toda a diferença. Ora, o seu paciente, a partir dos 38 anos, ele começa a ter dificuldade para perto. E é exatamente assim que você vai pensar quando você estiver diante do seu paciente a partir dos 38 anos de idade. Naquele checklist, né, céfalo-caudal, você vai olhar para o paciente e vai fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Você vai perguntar assim, ó, e a visão está boa? Está enxergando bem de perto? Está enxergando bem de perto? Nesse momento, você vai causar no seu paciente um misto de espanto, surpresa e aquela sensação boa de estar sendo bem cuidado. Ora, você pode ter certeza que 10 em 10 desses pacientes, eles não estão esperando por essa pergunta. Essa pergunta realmente vai causar uma surpresa e um espanto, porque ele não acredita que é você, o médico, que vai cuidar da saúde visual, do problema. E aí, se você receber um feedback positivo, o paciente olhar para você e falar assim, sabe, doutor, eu enxergo bem, mas de uns dias para cá, a visão de perto, ela está ficando ruim. Eu estou tendo dificuldade, o braço está ficando cada vez mais curto. Se você tiver esse feedback pronto, você identificou um presbita. E isso vai fazer toda a diferença. Por que é importante essa identificação? Percebe? Ora, aí vem a regrinha do que nós chamamos aqui no Off-Time de 1 para 1 para 1. Um raciocínio, uma pergunta, no primeiro minuto, você fecha um diagnóstico. Exatamente, você identificou ali um presbítero, você fechou o diagnóstico. E por que que isso é importante? Por que que isso, na realidade, é muito importante? Ora, você começa a quebrar uma série de paradigmas ali. E nesse momento você tem a oportunidade de ajudar e ajudar bem o seu paciente. Por quê? Principalmente se esse paciente for um paciente do sexo feminino, esse paciente ele chega para você aqui no serviço, no consultório, 9 em 10 mulheres nessa faixa etária, a partir dos 40 anos, quando ela vem por essa queixa, dificuldade para perto, após a pergunta, o que eu posso lhe ajudar? O que está acontecendo com o seu olho? Geralmente, a resposta vem acompanhada de constrangimento.
E começa assim, porque o senhor sabe, né, doutor? O senhor sabe, depois dos 40 anos, ou então fala assim, ó, a idade vem chegando, essa paciente ela está constrangida, essa paciente ela está triste. Por quê? Porque geralmente as pessoas associam presbiopia ao envelhecimento. Presbiopia associada ao envelhecimento. E isso é uma associação incorreta. E nesse momento, você, como médico dessa paciente, tem a oportunidade de quebrar esse paradigma, de esclarecer para essa paciente que presbiopia ela não é sinônimo de envelhecimento. Ela é natural do desenvolvimento humano e que acomete o paciente adulto. Ela está tendo dificuldade na visão de perto porque ela é uma paciente adulta, a partir dos 40 anos. Isso não é sinônimo de velhice. Velhice, ela acontece, né, se a alteração visual fosse a catarata. Mas acredite, essa paciente chega para você se sentindo velha. Geralmente, depois, né, a cada mudança de década, né, a cada virada de chave, né, geralmente a partir dos 20 anos, né, dos 20 para os 30, dos 30 para os 40, geralmente causa assim, realmente um ponto de reflexão, né, tem essa mudança. E quando isso vem associado a uma baixa de visão, essa paciente, às vezes, ela já está com um problema de autoestima. Essa paciente, às vezes, ela já está desenvolvendo dificuldade na atividade de vida diária, dificuldade em executar as atividades de vida diária. E você tem a oportunidade, um raciocínio, uma pergunta, no primeiro minuto, de fechar um diagnóstico e fazer toda a diferença na vida dessa paciente. Imagina, quando esse paciente começar a utilizar a correção, o óculos, se sentir bem, perceber que a vida melhorou, a vida agora está boa, essa paciente vai pensar em você, com um sentimento de gratidão e, às vezes, até mesmo falar de você. E não é isso que nós procuramos, exercer uma boa medicina. Às vezes, vamos atrás de fazer alguns outros cursos para melhorar a nossa prática, para oferecer um a mais para o nosso paciente. E com esse raciocínio você consegue alcançar esse objetivo de verdade, de forma eficiente, fazendo a diferença na vida da sua paciente. É por isso que é muito importante você pensar em presbiopia. Todos nós teremos presbiopia. Presbiopia vai aparecer na vida de todos os nossos pacientes a partir dos 38 anos de idade. Então, por isso que é muito importante o médico identificar a presbiopia e começar a falar a respeito da presbiopia. É uma quebra de paradigma, né? Esse paciente, às vezes, ele não está aceitando óculos. E se você identificou um presbita, ora, você está de parabéns. E aí, aqui no Off-Time, nós classificamos, né? Nós temos diversos tipos de presbita. Nós temos aquele presbita que é o presbita, ele é um presbita preconceituoso. Ele tem preconceito, né, com aquelas pessoas que usam óculos. A vida inteira ele zoou o pai, zoou a mãe, zoou a avó, falou, a idade mesmo, né, a visão tá ruim, pega o óculos dele, principalmente se for aquele óculos só para perto. Então tem um presbita preconceituoso. Tem o presbita, ele tem uma viciofobia, ele tem um medo de ficar viciado no óculos. Se você estiver diante de um presbita com essa, né, definição, com essa característica, você tem a oportunidade de esclarecer para o seu paciente que óculos não é remédio. Óculos é uma correção. Quem usa, enxerga melhor. Quem não usa, vai ficar com essa visão prejudicada. Alguns pacientes acreditam que, se eles tiverem a necessidade do óculos e não usarem, eles serão punidos, o grau vai aumentar. Isso é um grande mito na oftalmologia. O óculos, ele não é remédio, o óculos, ele é apenas uma correção visual e o óculos não vicia. Terceiro tipo de presbita, né? Você pode estar diante de um presbita negacionista. Ele é aquele que passou a vida inteira usando sem precisar de óculos e ele não aceita essa condição do uso do óculos. Não, eu não vou precisar não, e ele vai adiando, vai adiando, vai adiando. Nesse contexto, nesse cenário, quem nos ajuda bastante, acredite, é o telefone, é o celular. O paciente, ele começa a sentir muita dificuldade, porque ele passa o dia inteiro ali no telefone. É muito comum também, às vezes, com um profissional da saúde, às vezes o enfermeiro, às vezes o técnico de enfermagem, eles relatam assim, doutor, eu não consigo mais ler, né, a bula, eu não consigo mais identificar o nome do medicamento ali na ampolinha. Isso é muito comum. Então, perceba que você está diante ali de um paciente
E esse paciente agora, ele vai ter uma mudança de fase, é uma mudança no estilo de vida. Muitas vezes, esses pacientes, eles nunca fizeram uso do óculos, e agora eles começam a precisar do óculos. E é muito comum esse paciente estar inseguro, esse paciente estar insatisfeito, esse paciente ele vai negar essa condição, esse paciente ele não vai querer usar o óculos. Ora, nós estamos falando de você no seu consultório, atendendo o seu paciente, né, no ambiente ali de clínica médica. Imagina, né, se esse paciente está com essa negação, com essa resistência toda, imagina o momento, né, em que momento ele vai procurar um especialista. Às vezes, ele tem essa negação durante anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ora, muito comum, o paciente chega no consultório 45, 46, 47 anos, e a visão está muito ruim para perto. E esse paciente, depois de 4, 5, 6 anos, que ele decide pelo óculos. Ele vem pela dor, né? A visão já está realmente muito ruim, aí que esse paciente decide por fazer uso do óculos. Percebeu o benefício? Você consegue realmente fazer a diferença na vida do seu paciente, orientar. Esse paciente ele vai procurar por ajuda mais rápido. Você vai ser ali um catalisador. Você vai exercer o papel de um bom médico, vai orientar bem o seu paciente. E isso é muito importante. Uma outra oportunidade nesse contexto, né? Ora, o primeiro é o constrangimento do paciente ali, que tem medo, ele já está se sentindo velho. Né? Então, você vai. É o primeiro constrangimento que a gente vai eliminar nesse cenário. O segundo constrangimento é do médico diante de fazer o encaminhamento desse paciente para o especialista. Eu não sei se você sabe, talvez não, mas durante muito tempo nós pesquisamos a relação do clínico, o seu paciente, diante das alterações visuais. E nesse cenário, todas as vezes, né, a gente estava no serviço e fazia um atendimento ali, via SUS, por exemplo, a gente catalogava, né, anotava o motivo do encaminhamento, anotava a queixa principal do paciente, o exame físico e o diagnóstico. E depois nós começamos a comparar. Mas, nesse tempo todo, eu nunca peguei um encaminhamento com hipótese diagnóstica de presbiopia. Quando vem elegante, quando vem bonito, o colega coloca assim, ó, uma baixa acuidade visual. Ele coloca dificuldade de leitura para perto. Às vezes, a gente consegue ainda essa dificuldade para perto. Mas ele não relata. Olha, se o seu paciente ele tem acima de 40 anos, sabe, dificuldade não de perto, você vai encaminhar para uma avaliação especialista e vai colocar a hipótese diagnóstica presbiopia. Pronto, está resolvido. Imagina, né? Percebe que quando você pergunta para o paciente que a visão está boa, né? O seu posicionamento com esse paciente vai melhorar, porque ele vai ser surpreendido. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ele. O mesmo efeito é quando esse encaminhamento chegar na mão do especialista. Quando você colocar na sua hipótese diagnóstica presbiopia, seguramente você também vai causar espanto. Você vai impactar 2 vezes. Né? O colega vai olhar assim e falar, olha, né, é um bom médico. Presbiopia, colocou, né, a hipótese diagnóstica correta. Isso é fantástico, né? Você melhora o seu posicionamento. O colega vai te olhar diferente. Por quê? Porque realmente você é um médico, é um clínico que está preocupado com a saúde visual do seu paciente. Você tem conhecimento. E percebe que você não precisou nem ligar o flash do seu telefone, do seu aparelho celular, para identificar essa alteração. Essa alteração você identificou com uma pergunta no primeiro minuto da sua consulta. Então, vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. E tudo isso, né, só traz melhoras, benefícios. Né? Então, aquele conceito complexo lá na academia, que você não consegue trazer para a sua prática médica, aquela dificuldade, ela termina hoje. A partir de hoje, você vai começar a perguntar para os seus pacientes acima dos 38, 39 anos, 40 anos, como que está a visão. A visão está boa. A visão para perto está boa. Essa pergunta, ela muda tudo. Você vai aplicar a regrinha do 1 para 1 para 1. Um raciocínio, uma pergunta do primeiro minuto, poderia até acrescentar o quarto 1. Você fecha um diagnóstico. E dessa forma, você vai ajudar o seu paciente, você vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. E outra, não existe nada melhor do que se sentir bem, identificar uma alteração, né? Fechar um diagnóstico ali e orientar bem o seu paciente. E, nesse cenário,
Nesse contexto, você consegue tudo isso no primeiro minuto da sua consulta, sem precisar de nenhum equipamento especializado, apenas com raciocínio clínico correto. É o raciocínio do primeiro minuto. Percebe que é simples? É muito simples. Quando você tem um olhar bem treinado. E é exatamente esse o nosso objetivo. É traduzir a oftalmologia, né, e apresentar ela para você, médico, para que você consiga aplicar na sua prática de forma simples, descomplicada e fazer a diferença na vida do seu paciente. Essa expertise você já tem nas outras clínicas. O paciente chega para você com uma dor no peito, dor em aperto. Você já pensa em infarto, né? Infarto agudo do miocárdio. Roda um eletro, às vezes você vai fechar o diagnóstico infarto agudo com supra de ST. O paciente chega para você, ele está paralisado de um lado, uma hemiplegia. No primeiro minuto você já vai pensar ali numa AVE, num acidente vascular encefálico. Ora, o paciente ele chega com uma dor aqui em fossa ilíaca direita. No primeiro minuto você já começa a pensar em apendicite. O primeiro minuto ele está presente na sua prática, mas o raciocínio ele foi construído na sua academia e na sua prática, no seu dia a dia. E aí você vai melhorando isso. Esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento, ele não acontece na oftalmologia. Primeiro, porque o seu contato com o oftalmo foi muito pouco. Na academia, talvez, alguns colegas nem tiveram, né, oftalmologia. Segundo, depois que termina, você não tem mais contato com a especialidade. Terceiro, você talvez conheça poucos oftalmos, talvez nenhum oftalmo. Então, a oftalmologia está cada vez mais distante de você. E exatamente entre o médico e a oftalmologia existe o nosso canal, a nossa metodologia, o Off Time. Esse é o nosso propósito e esse professor fica muito feliz quando você, colega médico, identifica uma alteração visual com os fundamentos adquiridos aqui no nosso canal.